Pega comigo a Bíblia, continuando. Nós estamos já no 6º dia do cerco de Jericó. Nós viemos caminhando durante esse período do grupo de oração, falando sobre Josué para a terra de Canaã, a terra prometida por Deus. Josué capítulo 5, abra sua Bíblia, a partir do versículo 2. Amém? Ô misericórdia. Gente, tem cadeira aqui na frente, tá? O pessoal está chegando aí, seja bem-vindo, ó, pode chegar aqui. Se você chegar num momento especial, a palavra de Deus vai ser anunciada. E temos que prestar muita atenção, porque essa palavra muda a nossa história, ela muda a nossa vida. Ela tem poder, ela é viva e eficaz. Amém? Pode se acomodar, pode sentar no seu lugar, tem cadeira aqui. O pessoal da acolhida aí, acolhe o pessoal, ok? Vamos ficar de pé em reverência à santa palavra de Deus? Para quem não trouxe a palavra de Deus e veio desarmado para o grupo de oração, está no capítulo 5, no versículo 2. Quem trouxe a palavra, acompanha comigo. Então o Senhor disse a Josué, a minha Bíblia aqui é diferente. Ave Maria, qual que é a página aí? Quem tem a Bíblia? 257. 256. 301. Vamos lá então. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem, depois do êxodo, não tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra saído do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que emana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa a geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgala, nome que subsiste ainda. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair no dia seguinte, aquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano alimentaram-se de colheita da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Podem se sentar. Amados, para que nós possamos entender a palavra de Deus hoje, nós já vimos de uma caminhada. Para quem está vindo do grupo de oração que não acompanhou, nós estamos fazendo o cerco de Jericó, são durante 7 dias. Nós já estamos no 6º. A caminhada é o seguinte: Moisés morre, entra Josué para guiar o povo à terra de Canaã. E Deus faz uma promessa a Josué: Josué, ser firme e corajoso, não se atemorize, segue em frente com o meu povo, eu vou te dar a vitória, a terra de Canaã está em tuas mãos. E Josué pega esse povo e vai seguindo em frente segundo a ordem do Senhor. Josué está perto de introduzir o povo
na terra de Canaã. E aquele povo não era mais o povo que caminhou no deserto. Por isso que a palavra vai dizer que aqueles homens que fizeram a circuncisão morreram no deserto, porque a caminhada foi de 40 anos. A caminhada foi uma caminhada longa. E por que aquele povo morreu no deserto? Porque aquele povo desobedeceu a ordem de Deus. Eles não acreditaram, por mais que Deus tenha se manifestado a eles, fazendo com que eles pudessem se alimentar todos os dias do maná caído do céu. Fazendo com que aquele povo pudesse, à noite, ser aquecido por uma coluna de fogo, e de dia, com o sol escaldante, ter uma nuvem que cobria eles. De dia, a nuvem cobria, e à noite vinha uma coluna de fogo. Viva São Pedro! Não viva? Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, amém? Mas continuando aqui a palavra. Então aquele povo morreu no deserto, como está escrito lá em Números. Se você pega a sua Bíblia, mas não precisa pegar, porque vocês vão demorar. E a pregação hoje é rápida, porque nós vamos orar. Em Números do capítulo 14, é só para que vocês possam aprender. Em Números do capítulo 14, do versículo 29, a partir do versículo 26, a palavra vai dizer: o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando sofrerei eu essa assembleia revoltada que murmuram contra mim? Ouvi as murmurações que os israelitas sofreram contra mim. Disse-lhes: juro por mim mesmo, diz o Senhor, eu vos tratarei como vos ouvi dizer. Vossos cadáveres cairão nesse deserto. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim, não entrareis na terra que jurei estabelecer-vos, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O que o Senhor estava dizendo? Aquele povo reclamou. Mesmo aquele povo vendo os milagres que Deus fazia dia e noite. Dia e noite Deus fazia milagres na presença daquele povo. Mesmo assim, o povo era desobediente à lei de Deus. Então, milagre, muitas vezes nós recebemos, e mesmo assim nós somos infiéis. Eu conheço pessoas que receberam milagres de Deus dentro do grupo de oração, suplicaram, pediram, Deus realizou, fez a obra, e o povo simplesmente abandona. Não vem mais, não é fiel. Então, milagre, mesmo milagre acontecendo na vida de pessoas, elas ainda não são capazes de ver a presença de Deus. Aí começa a dúvida: será que foi Deus mesmo? Foi Deus que fez mesmo? Ou será que foi uma fatalidade, aconteceu? As pessoas vendo os milagres de Deus ainda abandonam o caminho do Senhor. Então Deus fez uma promessa a Moisés: Moisés, esse povo, apesar deles verem os milagres que eu fiz, como jamais fiz em qualquer outro povo, eles ainda são desobedientes. Então, durante esse percurso, na caminhada à terra de Canaã, eles não vão entrar na terra prometida, porque eles viram os milagres, viram os fatos, viram os acontecimentos, mas murmuraram, reclamaram, sempre estavam questionando Moisés, sempre estavam xingando a Deus, sempre estavam murmurando. Toma cuidado com a sua murmuração. A sua murmuração pode ser empecilho para a graça de Deus ser realizada na sua vida. Toma cuidado com os queixumes, com a falação, com as reclamações diárias. Isso é impossibilidade que você está colocando diante e não acreditando. A sua fé está fraca. Se você é a pessoa que reclama demais, se você é a pessoa que fala muito, é porque a sua fé está fraca. Pergunta para o irmão que está do lado: você está reclamando demais, irmão? Fala com ele: fala muito. Vai morrer no deserto, irmão. Vai morrer no deserto. Não vai entrar na terra de Canaã. A terra de Canaã está para aqueles que acreditam em Deus. A terra de Canaã está para aqueles, a terra prometida
está para aqueles que, mesmo diante das dificuldades, estão vendo a terra de Canaã lá na frente. A murmuração impede a graça de Deus. A murmuração impede a falta de fé. É falta de fé. É você não acreditar que Deus provê. Javé Jiré. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não me faltará. É isso que nós falamos, é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, mas o povo estava lá no deserto morto, porque não entrou na terra prometida, porque não creram. Qual foi a promessa de Deus? Os seus filhos, que não viram os milagres que eu fiz no meio deles, vão entrar na terra prometida com Josué. Mas vocês que viram os milagres, mesmo assim, foram infiéis, vão morrer tudo no deserto. Então Josué agora entra com aquele povo na terra prometida. Eles já estavam deslumbrando a terra prometida. E qual foi novamente a aliança de Deus? A aliança que eles fizeram com Deus dessa vez foi circuncidar o povo. O que é circuncisão? Você sabe ou não? Quem sabe o que é circuncisão? Ele levanta a mão. Vocês estão ruins de Bíblia, né? Esse negócio está chiando aqui. Vou tirar. Acho que essa bateria desse microfone está fraca. Circuncisão era o seguinte: todo judeu, e até nos tempos de hoje, para aqueles que não acreditam ainda que o Messias já veio, lá na terra dos árabes ainda, eles fazem a circuncisão. O que é circuncisão? Eles pegam o prepúcio, que é aquela... Para quem é homem sabe o que é prepúcio? Não, né? Então vou explicar aqui. Vou ensinar um pouquinho aqui de medicina para vocês. É a glande, tem a glande do pênis, aquela capa de pele que cobre o pênis, aquilo eles cortavam. Significava que todo judeu tinha que ser circuncidado desde o seu nascimento. Todo homem judeu tinha que circuncidar. Então a pele que cobre o pênis era cortada e ele ficava sem aquela pele. Essa é a aliança que eles faziam com Deus. Tiravam a pele que cobre a glande, a cabeça, vamos ser mais claro, a cabeça do pênis, e faziam ali a circuncisão. Essa era a aliança que eles fizeram. Beleza. Bom. Então fizeram aliança com Deus, como seus pais já tinham feito, e como a caminhada no deserto foi durante 40 anos, os filhos daquele povo que saiu do Egito não eram circuncidados. Então fizeram a circuncisão. E se você pegar na Bíblia, você vai ver aí que está falando que eles tinham que se restabelecer. Por quê? Porque fizeram uma cirurgia. É uma cirurgia. Então eles fizeram uma cirurgia para evitar. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra, saída do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que emana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham o seu prepúcio, porque não tinham sido circuncidados durante a sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima o opróbrio do Egito. O que é o opróbrio? Alguém sabe? Não, né? Opróbrio significa: hoje eu tirei o peso da minha mão que estava sobre vocês. Eu tirei vocês da escravidão. Eu tirei vocês da opressão. Tirou deles a desgraça, tirou deles o opróbrio que pesava sobre vocês, e hoje eu estabeleci vocês na terra que prometi. A palavra de Deus vai dizer que naquele momento o maná cessou de cair. E eles começaram então a alimentar-se daquilo que eles produziam na terra que Deus tinha prometido. Eles estavam na planície de Jericó. Então ali eles começaram a ver a terra prometida, que mana leite e mel. Essa terra prometida que mana leite e mel é uma expressão, gente. Não é que a terra vai ser, oh, que maravilha, está saindo leite, está saindo mel. Não. É que leite e mel são alimentos que o povo daquela época alimentava muito, né? Se a gente pegar lá na própria palavra, vai dizer que João Batista alimentava de mel. Então, mel era coisa boa, é
coisa boa, agradável, é doce. E leite serve para fortalecer. Então, é uma terra que ia produzir os seus frutos, era a terra que ia dar riqueza para aquele povo. E Deus havia prometido àquele povo que eles iam entrar numa terra boa, numa terra prometida, que iam tirar eles da servidão, da escravidão do Egito, como ele tirou, como o povo atravessou o Mar Vermelho, como fez jorrar da pedra a água, quando alimentou aquele povo com maná durante os 40 anos, as suas roupas não envelheciam, eles conseguiram muitas graças diante de Deus e foram desobedientes. Desobediência é algo que faz você se afastar de Deus. Deus permanece firme. Mas a nossa murmuração, o nosso queixume, nos afasta e afasta a graça de Deus de se restabelecer na nossa vida. Em vez de murmuração, irmãos, em vez de queixume, em vez de dizer, nossa, como as coisas estão feias, o Brasil está em crise, mas aquele que está em fé está em Cristo. Não é verdade? Se o mundo está em crise, nós que temos fé, nós estamos em Cristo. Então não existe crise para aquele que está em fé, ainda que o mundo esteja aí revoltado e todas as coisas conspiram contra. A palavra de Deus vai dizer que o sol parou quando Josué orou. Quando existe um filho de Deus e que Deus põe os olhos sobre ele, o mundo vai girar, mas as coisas vai estar sendo abençoadas sobre aquele que Deus olha. É por isso que lá em Filipenses vai dizer, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, seja conhecido de todos a vossa graça. O Senhor está próximo, não vos inquieteis com nada, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a súplica, oração e ação de graças. Em vez de murmuração, troca pela oração. Em vez de murmuração, troca para súplicas. Senhor, eu estou passando por dificuldades. Senhor, olha por mim, pela minha vida. Reclama para a pessoa certa, irmão. Você está reclamando para a pessoa errada. Entra numa rodinha de pessoas e vê qual que é o assunto. Vê para aquela pessoa que você vai falar alguma coisa, a pessoa fala assim, realmente a coisa está feia, o treino não está bom não. Não sei o quê. E só reclamação, e tome reclamação. E a pessoa vai murmurando. Só queixume. Queixume não vai entrar na terra prometida. Fala, pô, irmão, vamos parar de reclamar, né? Vamos parar de reclamar. Fala que ele fala muito. Fala muito. Você fala muito. Oração, irmão, reclamar para a pessoa certa. A oração é diálogo com Deus, é falar com Deus. Eu sou de falar pouco. Quando tem alguma coisa, às vezes chega lá na casa de mãe, e aí, como é que tá? Tá bem, graças a Deus, tudo bom. Mas tá bom mesmo? Tá bom. Se não tiver bom, vai ficar. Vai ficar. Eu acredito, eu tenho fé, vai melhorar. E assim, assado, não tá. Graças a Deus, tudo bem. Vai melhorar. Não, vai melhorar, eu acredito. Nós temos que parar de reclamar. Não adianta. Adianta você reclamar? Não. Não adianta nada. Adianta essa murmuração, esse queixume, essa falação. Toma cuidado com a língua. Toma cuidado. O nosso diálogo é mediante a oração e a súplica. E a palavra de Deus vai dizer ainda: e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações. O que Jesus disse aos seus apóstolos quando eles estavam com medo dentro do cenáculo? Qual foi a primeira palavra que Jesus disse para eles? A paz esteja com vocês. Por quê? Porque eles estavam medrosos. A paz. O ser humano sem paz, ele fica louco. Reclama demais, fala demais. É por isso que nós temos que ter a paz. É por isso que na hora da missa, deseja a paz para o irmão, e todo mundo sai lá abraçando todo mundo, né? A paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Mas é só, a gente faz aquilo como se fosse algo
monótono, né? Todo dia, a paz de Cristo, a paz de Cristo. Não, a paz verdadeira, a paz que vem, o Deus Shalom, o Deus da paz tem que estar em nós. É uma paz firme, uma paz verdadeira, que não deixa o nosso coração se atemorizar. E aquele povo vai herdar a terra que os seus pais não puderam herdar, porque reclamaram, porque murmuraram, porque mesmo vendo um milagre de Deus acontecendo na vida deles, eles ainda ficaram reclamando. Olha para o lado do seu irmão aí, olha para ele, olha para o outro lado. Olha o milagre aí. Está vendo o milagre? A sua vida já é um milagre. A natureza nos mostra os milagres de Deus a cada dia. E nós não conseguimos enxergar que a cada dia é um milagre. Nós estamos ainda vivos, respirando. E Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você. Deus insiste com você. E você está vivo, está respirando, é um milagre de Deus ainda. E as coisas podem mudar. Pergunta ao seu irmão, você acredita que as coisas podem mudar? Você acredita que as coisas podem mudar? Eu acredito. Aí o irmão faz aquela carinha. Aí não vai mudar não, né, irmão? Aí não vai mudar mesmo não. Se você não acreditar que as coisas podem mudar, não vai mudar não. Porque a sua fé não está sobre a rocha. Porque a sua fé não está firme. Porque é uma fé ainda, aquela fé vazia, de acreditar, não, eu vou, né? Porque se eu for, Deus pode fazer. Não, Deus faz. Deus faz o que é melhor para você. Deus faz aquilo que é bom para nós. Aí se não acontecer, foi porque Deus não quis. São Paulo vai dizer, aquela carta de Filipenses, São Paulo, eu amo. A partir do capítulo 4, depois você lê. Ele vai dizer assim, eu aprendi a viver na penúria e aprendi a viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a minha penúria que me faz falar. Eu acredito em Deus. Ele fala, acostumei em todas as vicissitudes a ter fartura e a passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual é a condição de Paulo? Preso na cadeia. Preso na cadeia e escrevendo aos irmãos, dizendo, tenha ânimo, irmão. Não desanime. Deus está próximo. Tenha fé. Seja firme na fé. Se alegre. Mesmo estando ele preso na cadeia, no calabouço, passando fome, ele vai dizer, aprendi a ter fartura e a passar fome. Aprendi a viver em todas as vicissitudes. E quando você vê aquela frasezinha separada, né, que muitas vezes nós lemos ela só separada, tudo posso naquele que me fortalece. Mas São Paulo antes vai dizer, eu aprendi a passar fome e aprendi também a viver na abundância. Sou acostumado a todas as coisas. Por isso que ele vai chegar nessa conclusão. Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que nós temos que parar mais de reclamar. Reclamar para quem? Para a pessoa certa. Para quem que nós devemos reclamar? Para Deus. Quando eu estou muito atribulado, eu vou lá no Santíssimo reclamar. Chego lá e falo com Deus, a situação, Senhor, só o Senhor sabe. E às vezes eu chego lá e não falo nada também não. Talvez o nosso coração está tão atribulado, tão sofrido, que eu só sento lá. Fico lá meia hora. Deus já conhece. Eu preciso falar alguma coisa? Não, Deus sonda o meu coração. Deus sabe de todas as coisas antes mesmo de eu falar. O negócio está na presença de Deus. Às vezes você não precisa falar nada. Chega lá e senta. Deus está vendo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua história. Às vezes eu chego lá, coração apertado. Sento e fico lá. Olhando para Deus, no Santíssimo. Falando com Ele. Às vezes falo, às vezes não. Aí saio de lá e sei que Deus está cuidando de mim.
sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. O povo não entrou na Canaã por causa de quê, gente? Por causa de Deus. Por que o povo não entrou em Canaã? Por que o povo não entrou na terra prometida? Por causa de reclamação. Por que eles não receberam a graça? Falaram demais. Deus falou a Moisés: esse povo não entra na terra que eu prometi. Só para vocês terem ideia. Houve todas as pragas do Egito. O povo hebreu ou judeu, quero dizer que é israelita, judeu, hebreu é a mesma coisa. Tá bom? Então vai falar o povo hebreu, judeu, israelitas, são todos os mesmos. O povo hebreu que estava lá na escravidão, na casa de servidão, no Egito, viram todas as pragas que aconteceu com o faraó. Os primogênitos daquele povo morreram e os primogênitos dos israelitas não morreram. Veio a praga do gafanhoto, veio as rãs, veio tudo que aconteceu, o povo presenciou. Faraó então deixa que Moisés tire o povo. Só para vocês terem ideia, só homens eram 600.000 pessoas. Quando nós pensamos da saída do Egito, nós pensamos o quê? Araçuaí tem 36 a 40 mil habitantes. Pensa, 600.000 homens caminhando no deserto, sem contar mulheres e crianças. 600.000. Já pensou? A palavra de Deus, quando você vai falar assim, quem é o homem mais paciente da Bíblia? Quem que vocês já viu falar? Todo mundo pensa que é Jó, né? Tem que ter paciência de Jó. Quem já ouviu falar isso? Pois é, está errado. Não é Jó que é o homem mais paciente da Bíblia. A palavra de Deus vai falar que Moisés foi o homem que mais teve paciência. Porque para conduzir 600.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, num deserto, tem que ter paciência. Dentro da nossa casa, a gente é impaciente, né? Uma família aí de 3, 4 pessoas, né? Família de 10 pessoas, que era a pessoa mais antiga, que tinha 10, 12 pessoas. Você imagina a pessoa conduzir 600.000 pessoas no deserto. Ele era o chefe. O povo só chegava: Moisés, o que nós vamos fazer? Nós queríamos voltar para o Egito, era melhor estar lá do que estar aqui, nós vamos morrer aqui, Moisés. E Moisés reclamava, Deus ia lá, fazia um milagre acontecer, o povo voltava de novo para Moisés. E Moisés negociava com Deus. A palavra de Deus vai dizer que Moisés entretinha, ele conversava, ele negociava com Deus. E mesmo assim, nem Moisés e nem aquele povo reclamão entrou na terra prometida. Quem quer entrar na terra de Canaã aí? Todo mundo quer? Todo mundo quer entrar na terra de Canaã. O que é a terra de Canaã, gente? A nossa caminhada também, isso é uma configuração da vida do ser humano. Essa caminhada é uma caminhada nossa. É uma caminhada que nós temos que fazer no nosso dia a dia. A terra de Canaã é para cada um de nós que acreditamos que Deus realiza a sua graça. O peso que estava na vida daquelas pessoas que atravessavam o deserto, agora com Josué, Deus prometeu: eu vou tirar o opróbrio que pesava sobre vocês, vou tirar a maldição, a humilhação que vocês viviam, e agora vocês serão introduzidos na terra de Canaã. Eles começaram então a vislumbrar as graças que Deus tinha para realizar na vida deles. Na planície de Jericó, Deus começou já a realizar. A derrubada do muro ainda não tinha sido feita, mas eles puderam ver. E o povo que estava dentro das muralhas de Jericó começou então a temer aquele povo, a ficar com medo. Por quê? Porque sabia que Deus estava caminhando com aquele povo. Nós vamos ficar de pé e vamos fazer a nossa oração em resposta a essa palavra. Repita comigo: Jesus. Não, tem gente aqui no grupo de oração ou não? Não parece que vocês não vão entrar na terra de Jericó? Vamos lá então: Jesus, meu Senhor e Libertador, neste dia de cerco de Jericó, eu quero e preciso romper com o opróbrio do Egito, ou seja, com o mal de suas obras. Venho agora
contra tudo o que é contrário ao ensinamento da tua santa palavra, que procuro muitas vezes justificar ou mascarar, como também tudo o que me afasta da comunhão com Deus. Confronto em oração o meu estilo de vida com a vontade de Deus e aceito, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador, permitindo a circuncisão do meu ser, para que mais e mais eu seja a tua imagem e semelhança. Amém. Aleluia. Agora eu queria que você orasse e falasse com Deus agora. Peça a Ele. Peça a Ele para que você possa ser fiel. Peça a Ele